Vamos lá, João. Números. Simbora. Aí a gente vai para a maior mentira desses números, né? Que é 1-0 Náutico. O placar não foi. O jogo não traduziu esse placar aí. A gente poderia estar falando de uma goleada aqui tranquilamente. O XG já dá para a gente ver aí uma melhora, né? Comparado aos outros jogos que a gente sempre via aqui. O Náutico, às vezes 1-0, chegava com 0,50. Nesse jogo a gente teve um número maior aí de XG. 1,60 contra 0,33 do Anápolis. Então, assim, o Náutico conseguiu, nesse jogo, ser melhor nas suas finalizações, conseguiu acertar mais o gol. A gente viu muitos jogos que o Náutico praticamente só acertava o gol, era o único chute que ia em direção à barra ali, geralmente. Nesse jogo foi diferente. Nesse jogo, a pressão que o Náutico fez, as jogadas de qualidade, as chegadas na frente, conseguiram ser traduzidas em chute. E isso foi muito bom. A gente vê aí 16 finalizações do Náutico contra 7 do Anápolis. E das 16 finalizações do Náutico, 6 foram no gol, né? Dessas 6, um foi gol, né? E 5 foram defendidas para o goleiro. E aí a gente nem conta com as na trave, né? Porque são 2 finalizações na trave. Então, assim, você coloca aí um número até maior para o Náutico. Eu nem falei, 64% de posse de bola contra 36% do Anápolis. O Náutico teve a bola basicamente a todo o tempo. Em nenhum momento o Anápolis foi dono do jogo, por menor que seja o recorte. Eles não conseguiram ter esse mérito. Era um time mais que tentava fazer uma transição um pouco mais rápida para tentar finalizar de uma forma... finalizar logo, né? Finalizar rápido. Não conseguiram. Apesar que o Náutico até deu um espaço ali, mais ou menos, dos 30 aos 45 minutos do primeiro tempo ali, no meio campo, principalmente. Mas o Anápolis não conseguiu traduzir isso em chute, em volume, nada do tipo. 8 chutes do Náutico foram de dentro da área, 4 do Anápolis, 11 de fora da área, né? 3 do Anápolis. João, o Náutico cometeu... E era uma coisa que eu falava, né? Sei lá, 5, 6 rodadas antes, que a gente debatia aqui, né? A necessidade que o Náutico tinha de ser um time que chute a gol, né? Chute a gol, tem que arriscar, tem que buscar o espaço, tem que tentar, tem que chutar. E você vê uma partida onde você tem tantas finalizações, é muito bom, viu? Chega a dar uma satisfação. Sim. E finalizações com perigo, né, Renato? Assim, a gente teve, se eu não me engano, foi o Hélio Borges. Hélio Borges teve o maior número de finalizações tentadas da partida. Chutou bastante, né, bastantes vezes. Acho até que ele ficou... as 2 bolas na trave logo deu uma mexida nele, que ele tentou... Uma bola na trave. A outra bateu na trave. Não estava valendo, mas bateu também. Sim, não estava valendo. Conta para os scouts. Não conta, mas... Enfim, para o psicológico do jogador, a bola bateu na trave. Depois daquele, ele tentou chutar mais, até em lances que talvez seria melhor, teria outra opção melhor, ele continuou tentando o chute. Então, assim, fez muito isso, e Hélio Borges foi o jogador com maior eficiência ali, né, ofensivo, porque ele conseguiu 0,5 de XG, juntou bem ali. O Náutico conseguiu outras finalizações também que foram boas, trazendo aqui a título de curiosidade, né? O gol de Bolt teve 0,51 de XG. Ou seja, tinham praticamente ali metade daqueles lances eram gol. E aí foi impressionante, porque depois que você tem a finalização, depois que a finalização no gol, você pode medir o quão boa, vamos falar assim, para ser mais simples, foi aquela finalização. E aí saiu de 0,51 XG para 0,92. Ou seja, do jeito que Bolt finalizou, a chance de não ser gol era muito pequena. Outros chutes também que tiveram um XG muito alto, o de Hélio Borges, o que é defesa do goleiro, que ele chuta ali perto da marca do pênalti, de canhota, e
e o goleiro faz a defesa, também teve uma melhora depois do chute, de 0,33 de XG, foi para 0,72, e um caso negativo foi aquele chute de Igor Bolt no final, que ele tinha 0,10 de XG ali, e quando ele chuta, cai para 0,08. Ou seja, depois do chute, a chance dele fazer gol diminuiu muito. Ele teve uma decisão ali ruim, né? A forma que ele bateu no meio do gol e tal. Então, só para trazer, muita gente tem curiosidade com esses números aí de XG, e aí alguns. Aí, voltando até para os números ali, nota que cometeu 7 faltas, bem pouco, né? Um número muito baixo, contra 13 do Anápolis, um cartão para cada lado. E aí a gente entra no PPDA, que eu sempre gosto de explicar um pouquinho. Eu já mudei essa minha explicação várias vezes, porque eu sempre vejo algumas pessoas falam comigo e falam que nunca entendem o que é. Então eu tento mudar a forma de explicar. Mas é basicamente você dividir, você pegar 60% do campo, então um pouco antes ali do meio de campo, e medir quantos passes o time adversário consegue trocar antes de ter uma ação defensiva do seu time. Então, basicamente, é uma média que vê quão impressionante o seu time está sendo naquela zona mais avançada de campo. E aí o Náutico teve um XG muito alto nessa partida. Aí está 5 porque não pode número decimal, mas na verdade foi 4,94. Foi abaixo do jogo do Londrina, contra 8,31 aí do Anápolis. O Anápolis fez uma marcação não pressão, não alta, mas ali no meio de campo eles tentavam bastante morder, e aí por isso que o número deles também foi um número até considerado assim, razoável, bom para isso. E aí o número de passes, o Náutico deu mais que o dobro de passes que o Anápolis, né? 431 a 214. Então, assim, pela posse de bola, né? Isso reforça, né? Exato. E aí foi uma posse de bola que o Náutico teve realmente controle do jogo, porque não foi aquela posse de bola que teve 64%, 431 passes e 2 chutes. Não, o Náutico traduziu essa posse de bola, traduziu essa troca de passes em finalizações, em chutes no alvo. Então, assim, eu achei uma partida muito boa do Náutico, porque o Anápolis, ele ofereceu resistência, assim. Não é uma das piores equipes da competição, não. O Anápolis tem mérito, o Anápolis ele tem uma transição rápida, boa. O Anápolis, quando ele resolveu fechar os espaços, quando ele resolveu dar aquele passo atrás no segundo tempo, ele fez o Náutico ter que rodar a bola um pouco mais rápido, fez o Náutico tentar uma bola longa, que é assim que sai o gol, num passe de Patrick Alan, teve que mudar um pouquinho a estrutura ali para a gente conseguir furar o bloqueio, porque eu vi um time com mérito, assim, da parte do Anápolis. Então, o jogo, para mim, foi excelente do Náutico, por mais que tenha tido dificuldade ali no período desse segundo tempo, mas, assim, praticamente irretocável. Se você pensar, mais uma vez falando isso, que 5 jogadores aí considerados reservas, entre aspas, né, se você for pegar o macro aí da competição, cara, assim, temos de onde tirar mais. E isso é bom, que tira aquela sensação de estranheza, né? De, pô, será que chegou no auge? Será que esse é o limite? Será que agora chegou no topo e agora só cai? Eu acho que não. Eu acho que tendo os jogadores disponíveis para cada posição ali, a gente tende a melhorar. E, pô, isso melhora o banco, isso melhora as opções que vêm do banco, melhora o segundo tempo. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho excelente, assim. Excelente mesmo. E esse ponto que o João trouxe era exatamente um questionamento que eu ia fazer para tu, acho que era o seguinte, a pergunta, inclusive, aqui também do Glauber, aonde esse time ainda pode melhorar. E aí? Não, o time está bem encaixado taticamente, o time tem uma definição de jogo, um modelo de jogo muito bem definido. Desses aspectos aí, vai ser um detalhe assim muito profundo que a gente não vai nem conseguir desenvolver aqui. Na verdade, a capacidade técnica de cada um, sabe? Uma intensidade maior de cada um. Ou então, na verdade, os jogadores conseguirem manter o nível que estão tendo nos últimos jogos. Aí você vai pegar uma questão de assertividade,
uma melhora na finalização. Por exemplo, o Hélio Borges é tosco finalizando, né? A trave para ele já virou objetivo, né? A gente até comemora já quando ele acerta a trave, porque parece algo assim maravilhoso, dado que você nem espera que ele consiga de fato finalizar bem. Então, se um Hélio Borges passar a finalizar no gol, que eu acho muito difícil, já melhora bastante. Então, é mais uma questão de os jogadores que vêm bem conseguir manter essa regularidade, tá? E jogadores que têm algumas falhas, como nessa questão do Hélio Borges, conseguir ser mais efetivo na hora da finalização. Isso já faz o time melhorar bastante. E, olha quem discordou, olha quem discordou. Eu quero saber se ele, do que é que ele discorda. Eu quero que ele responda agora. Ele discorda do que eu acabei de falar. Eu acho que é sobre Hélio. Eu acho que é sobre Hélio Borges. Mas o que? Olha! Olha aí, ó. Vou fazer Ele finaliza Hélio Borges bem. 10 jogos pra cá e vou provar que ele finaliza bem. Então vai utilizar inteligência artificial, pô. Eu aposto que na cabeça de Lucas ele tá achando que ele finalizou bem nesse último jogo. Bola na trave. Como é que finaliza bem na bola na trave? Meu irmão, Não. Samuel Rosa, do Skank, cantou há mais de 30 anos atrás que bola na trave não altera o placar. Assim, você dizer assim, eu acho que Hélio Borges é um jogador melhor do que a sua opinião. Tudo bem. Aí cada um vai ter a sua opinião. Agora, dizer que discorda de Hélio Borges finalizando, pelo amor de Deus, né? Na verdade, isso é o grande defeito da carreira de Hélio Borges. Hélio Borges chegou no Náutico 2 anos sem fazer gol. Hélio Borges nos eliminou da Copa do Nordeste porque não conseguiu finalizar dentro da pequena área. Hélio Borges perdeu gol nesse jogo. Que é aquela finalização que ele chuta na trave, ele finalizou errado. Teve outra que ele chutou fraco na mão do goleiro. Teve outra que foi o lance que a gente levantou a tese que tinha sido pênalti, mas ele finaliza errado. O pênalti vem logo depois que ele é atropelado. Mas ele finaliza até cima. Ele está de frente pro goleiro. Então, como é que nesse último jogo ele finalizou bem? Só se ele for utilizar inteligência artificial. E Lucas segue aqui no debate. O nosso melhor atacante é de Borges. Eu não vou nem continuar lendo. Desculpa, Lucas, mas Náutico tem Vinícius que não errou nada no último jogo. Assim, como é que Hélio Borges é melhor que Vinícius? Eu acho que tem um certo exagero aí, uma certa paixão aí que se criaram, porque o cara finaliza na trave e tá tudo certo. Agora ele já virou o melhor atacante da gente. Tá capô, velho. Vinícius não erra nada e Hélio Borges é melhor. Vou colocar outros argumentos aqui do nosso querido Lucas Guerra. Tem algum ponto com números melhores? Não tem, segundo ele. Mas, veja, eu sabia que ele estava querendo trazer a discussão geral sobre Hélio Borges. Eu discuti alguma coisa geral de Hélio Borges aqui. Eu disse que ele tinha que ser banco. Eu só disse que ele finalizou mal nessa partida, pô. Não tem como discordar disso. Teve um outro ponto que foi antes de tu entrar aqui na live, acho que eu estava até citando, que era sobre a questão do Marco Antônio. Porque quando o Marco Antônio ele tá fora do time, o que é que eu imaginava desse jogo contra o Anápolis? Que a gente seria um tema praticamente certo. O quanto que Marco Antônio fez falta no time. E, pelo menos na minha visão, isso nem chegou a ventilar isso num debate pós-jogo. E que isso é um sinal de um equilíbrio muito grande do elenco, né? Tu vê dessa forma também? Porque o Enderson conseguiu emular exatamente o que Marco Antônio vinha fazendo, o que para mim foi muita surpresa, porque são jogadores com características bem diferentes. Isso é para você ver o trabalho que Hélio dos Anjos vem fazendo, né? Porque o ideal é que você tenha isso. Que você consiga fazer um time onde você troque uma peça por outra e o time não caia. E o time consiga seguir o seu modelo de jogo. Isso eu fiquei muito surpreendido, porque não é que o Enderson jogou bem sendo o Enderson. O Enderson jogou bem fazendo o que Hélio queria que ele fizesse. Aquela chegada de cabeça de o Enderson, aquilo, pelo menos o Enderson que a gente viu no Náutico, não tinha essa chegada nada. O Enderson era um cara que gostava de circular a bola, acompanhar bastante nas jogadas. Ele leva a bola para o ponto que ele quer, aí dá um toque, aí passa, cria uma opção. É um cara de tentar movimentar o jogo. Foi assim que ele chegou aqui e quando ele decaiu, a gente estava esperando que ele entregasse isso e ele não estava entregando. Nesse último jogo, a gente viu, de novo, só para ressaltar, são jogadores de características diferentes. Então, é quase que impossível que seja igual a Marco Antônio. Mas já foi tão parecido que eu fiquei surpreso.
É tão diferente que, assim, no meio do jogo, na transmissão, dá para escutar muitas vezes ele falando com ele, porque precisa dar forcinha a mais para ele fazer isso. Tanto é que acho que o primeiro tempo ele jogou muito como o Henderson, e no segundo ele volta com mais Marco Antônio. É justamente no segundo tempo que tem essa chance de cabeça e tal. Ele começa a dar uns três passinhos à frente ali, não voltar no zagueiro para buscar a bola. Então acho que teve até essa separação para deixar claro quando ele joga como o Henderson é de um jeito, e quando ele joga tentando emular Marco Antônio é de outro. Acho que ele pegou muito no pé ali. Guilherme fala até sobre o ajuste também na entrevista coletiva. Precisa de um empurrãozinho para funcionar dessa forma, sabe? Vamos fazer o seguinte, Lucas pessoal. O Lucas está falando que Hélio finaliza mais que Vinícius. Veja, é uma opinião, Lucas. É uma opinião e a minha é completamente diferente. Vamos lá, João. Pode já deixar desse pausado mesmo, Renato, que esse primeiro frame aí é muito... Logo com 1 minuto de jogo, o Anápolis... eles fizeram isso também basicamente só nessa vez. Eles subiram um pouquinho ali as linhas para pressionar o Náutico na frente. Então a gente vê o João Mastro com o Arnaldo, o Henderson vindo fazer aquela função que talvez seja a característica dele, de vir tentar buscar esse jogo de aproximação, pegar uma bola no pé do zagueiro, e o Anápolis fazendo uma pressão ali forte, vai chegar esse ponta no Arnaldo para fazer essa marcação, e o Náutico vai conseguir, se não progredir a bola, dar uma arrefecida nessa pressão de forma tranquila, com troca de passe, sem chutão, só triangulando, só realmente usando os apoios para chegar num local mais tranquilo do campo. Pode dar o play. Chama o Hélio Borges. O Hélio Borges, para mim, pode pausar, Renato, só para essa discussão aí de Hélio Borges. Para mim, o melhor que mais acrescenta de Hélio Borges são essas sustentações que ele faz. Ele consegue jogar muito bem de costas, consegue achar passe de primeira, consegue achar jogador voltando, consegue progredir o jogo, ou pelo menos não perder a bola, muito mais do que Kelvin, por exemplo. Kelvin teve uma dificuldade muito grande, principalmente naquele jogo contra o Figueirense. O Náutico sofreu muita pressão, muito por causa dessa falta de sustentação. E Hélio Borges faz isso muito melhor do que Kelvin. Esse aí, para mim, é o ponto, talvez, um dos mais relevantes para ele ser titular. Assim. Eu gosto muito de Hélio Borges fazendo isso. Ele consegue dessa sustentação de forma muito tranquila quando a bola vem para ele receber de costas, consegue fazer o jogo fluir e não ser só alguém chegar ali, tomar a bola e já ter um contra-ataque. Mas aí, a gente viu, chegando no Arnaldo, o Arnaldo fazendo aquela busca pelo Hélio Borges, aí já chega em Muriel, e aí a pressão já deu uma arrefecida boa, o Anápolis já não marca naquele ímpeto que teve no primeiro lance, e aí o Náutico pode sair para o jogo de uma maneira mais tranquila. E agora, com o Ryan... O Henderson, olha como o Henderson, a movimentação dele para tentar buscar a bola mais atrás, ele trava um pouco para subir. Aqui Marco Antônio já estava fazendo a diagonal lá. Nesse lance, nesse passe para Arnaldo. Agora Hélio Borges já estava vindo e o Henderson já estava atacando a linha. Então, assim, o jogador tem características diferentes. Isso significa que ele jogou mal? Não. Ele jogou no primeiro tempo, principalmente, mais nas suas características. E aí isso foi ajustado no segundo tempo. E aí já aos 1h44 vai aparecer novamente, eu acho que é esse lance, a sustentação de Hélio Borges, com um passe muito bom de Igor Pereira, por sinal. Pode soltar aí, Renato. O Arnaldo vai sustentar, vai chegar no Igor Pereira. Não, esse é do Patrick Alain. Vai ser o lance impedido. Igor Pereira acha uma bola entre linhas perfeita para Patrick Alain, e aí tem a finalização de Hélio Borges na trave. Mais uma vez, o Henderson vindo buscar esse jogo mais atrás, tocando para o Arnaldo, e perceba como ele fica. Ele sempre fica. Por mais que tenha dado certo essa jogada, a sustentação, mais uma vez, de Hélio Borges e o cruzamento, o Henderson não estava fazendo aqueles facões.
que a gente vê o outro fazendo. Aí um pivô de Mezenga, contou com a sorte ali, e o chute também de Hélio Borges na trave. Essa aí é a única chegada aí do Anápolis, ó. Talvez uma pressão ali faltou do zagueiro. O Enderson eu achei meio perdido nesse lance. Arnaldo também um pouco, e aí o jogador do Anápolis conseguiu a finalização. O Muriel estava nessa bola, tá? Eu acho que não sairia gol daí de jeito nenhum. Tava mesmo. E aí, um lance, como mostra a briga do Náutico pela bola ali. O Igor Fernandes estava com dificuldade, teve que dar o chutão, e o Náutico brigando por toda a bola, colocando o pé, e a postura de Patrick Alan atacando a linha, ó, puxando o time para frente. Ele erra o cruzamento, mas eu acho que já mostra uma diferenciação ali também na atitude de Patrick, como esse time busca. Agora, pelo outro lado, a mesma diagonal ali, agora feita por Vinícius, Igor Fernandes conseguiu dar um belo passe para o Vinícius, mas o Patrick não conseguiu finalizar, foi de direita, né? Então não é a perna boa dele. Eu lembro do jogo de estreia de Hélio dos Anjos, que ele tirou Patrick Alan no intervalo e colocou Caio Vitor. Acho que você se lembra disso. E Patrick Alan, quando ele recebia a bola na intermediária, o que é que ele fazia? Quando você esperava que ele fizesse o que ele estava fazendo no jogo domingo, né, e também nas últimas partidas, ele não ia para cima, ele voltava, recuava a bola. Ele ficava como enceradeira, ia para o lado, ia para o outro, não ia para cima, não puxava o time. E o próprio Hélio, ele disse na época que não era o que ele estava esperando. E veja o que Patrick Alan está jogando agora, a característica como muda. É impressionante. É trabalho, né? Assim, e você, é muito interessante, dá para pausar, Renato? É muito interessante que o microfone da Sportnet, de quem transmite o jogo, fica muito perto de Hélio, e você dá para ver as instruções, dá para escutar, a maioria é demais, né? Mas assim, algumas instruções você consegue ouvir na transmissão. E, cara, é impressionante como ele não gosta do jogo pro lado. Pode ser zagueiro, pode ser o que for. Ele não gosta. Quando o João Mastro pega a bola e toca para Ryan, meu irmão, ele vai gritar e vai falar para frente, arrasta. Ele tem já a forma ali de fazer o time jogar. Isso se estende para todos os jogadores. Você vê isso na característica do jogador. Patrick Alan atacando linha. Patrick Alan dando aqueles sprints. Então, assim, é muito, muito importante. É a mão do treinador total. Os ajustes que foram feitos no Náutico, e aí a gente vê o time sem ser aquela burocracia que a gente via no trabalho anterior com o Marquinhos. A diferença de ter um treinador realmente assim mudou completamente os jogadores, por mais que não tenha as características, ele tenta fazer com que todo mundo se encaixe no jogo, né? Essa aí mais uma vez, ó, o Náutico, olha a pressão. O Anápolis com a bola e o Náutico não descansa até roubar a bola. E aí Mordendo, roubou a bola, né, cara? Mordendo. Isso aí o PPDA, olha quanto. Volta aí, Renato, que eu acho que esse lance é muito bom para ver o PPDA. Porque vê, olha quantos passes o Anápolis. Pode voltar mais um pouquinho? Quantas ações defensivas, ó, o Náutico vai fazer, ó, tentar roubar a bola, duas, os caras não conseguem tocar, e por isso que aquele PPDA é baixo, porque eles não conseguem ter um nível de toque de bola alto, e aí você vê o Enderson vindo buscar esse jogo, tentando aproximar, ó, aqui, ó, vê como ele trava, ele não faz aquele movimento, é característica realmente, mas aí ele vai participar numa circulação boa com o Patrick Alan também apareceu numa diagonal, ele decide, ele faz isso, ele é um ritmista, ele decide para onde a bola vai, para onde é melhor jogar, e aí foi a bola na trave de Arnaldo, que Mezenga faltou pouco para encostar, e aí vem Arnaldo novamente, o jogador do Anápolis, aí, fez um bom drible, ia sair na cara do gol, basicamente, ali se driblasse Arnaldo, e ele consegue muito bem, e fazer o cara também tentou um drible ali, ele tentou ir em frente, né? Ele não movimentou, não fez nada. Mas ele queria fazer ele queria aquela puxada para dentro, só que ele não contava com o fato de que Arnaldo ia ficar de frente. Ó, ele não contava com isso. Ó. Arnaldo virando, pegando ele de frente. Ele não estava contando com isso. Exato. E aí, um belo desarme.
o Náutico, mais uma vez, ó, o Henderson aí roubando a bola agora e saindo puxando o contra-ataque para o Vinícius. Mais uma vez, eu estou destacando o Henderson só para a gente ver as características, tá, pessoal? Não é falando Olha mal, esse não. passe. Nossa! E ó como o Henderson não entra na área. E aí foi o chute de Hélio Borges. Ele estava sendo muito puxado nesse lance, tá? Eu achei a finalização fraca, mas no campo deu para ver melhor ele sendo muito puxado nessa partida, nesse lance especificamente. E aí o Anápolis conseguindo esse lance aí, eles conseguindo sair da pressão, talvez tenha sido o único momento. Igor Pereira tentou dar um passo à frente ali, que geralmente é o Marco Antônio que faz, não conseguiu. E aí, volta aí, Renato, porque isso aí, o João Mastro é espetacular, tá? O Anápolis, pode voltar mais um pouquinho. Na hora do passe, se possível. Vê. Agora, olha só para João Mastro. Olha a linha de impedimento que ele faz. Ele não né? Acompanha o jogador. Ele volta, percebe. A movimentação dele é muito boa. Ele deixa o jogador impedido. Não é que ele percebeu que o jogador do Anápolis não estava olhando para trás e disse, não, já vou deixar ele ir. E aí ele dá o passo atrás, a linha de impedimento muito bem controlada. Esse aí talvez tenha sido o lance que poderia ter causado maior perigo, uma falha ali do Ryan. E o Igor Pereira muito bem, assim, o Igor Pereira, a quantidade de carrinho que esse cara dá, ele estando atrás do jogador e ele sai com a bola limpa para ele, é um absurdo, assim, é um nível de marcação muito grande. E aí a gente vai ver, nesse primeiro minuto, olha já o posicionamento de um Henderson diferente, não vindo mais buscar aquela bola nos zagueiros, ele já estava lá entre os meio-campistas, ó, ele já é só o Igor Pereira, isso aí já é mais próximo do que o Marco Antônio faz, ó, aparecendo para mais avançado, conseguiu achar ali o Hélio Borges nessa jogada, vai ter o cruzamento e vai ser cortado o lance, não gerou nada, mas é importante ver a diferença da movimentação. O João Mastro aí também, ó, fazendo o Hélio Borges vindo buscar. Agora, isso é Marco Antônio. Essa movimentação aí é Marco Antônio total, e aí foi uma chance boa de gol, tá? Se der para voltar, Renato, que, ó, esse aí é o lance do Náutico. Talvez seja das movimentações que o Náutico mais faz em campo. Ó. O Hélio Borges vai vir no apoio e o volante passa. E aí confunde completamente a zaga. Igor Bolt tem uma ruptura ali curta, conseguiu finalizar, mas foi bloqueado. E aí é o gol. Poxa, o gol tirado da gente, né? O gol tirado. Nem colocou, porque estava no replay e ia dar muito trabalho para buscar. Mas, assim, o Náutico conseguindo mais uma vez com a roubada de bola na zaga e saiu na cara do gol. Essa aqui foi. Você tinha jogador entrando aqui, assim. Acho que era Hélio Borges que estava, não era? É precipitação de Bolt, assim. Conseguiu roubar a bola bem. Eu não acho que isso seja falta, mas o chute poderia ter sido. O chute poderia ter sido melhor e teria opções melhores do que o chute ali. Ele conseguiu retardar bem. Porque se ele tivesse ido rápido para o lance, até dá para dizer, não ia dar tempo de chegar. Mas ele conseguiu retardar, ele foi devagar. E mesmo assim não chegou. E mesmo assim não chegou no o companheiro dele, né? Mas beleza, fez o gol ali, é tranquilo. E aquele lance impedido, assim, velho, ainda bem que tem VAR, porque o Náutico, imagina o Náutico sair com esse jogo empatado. Depois de ter feito uma partida que a gente elogiou tanto por causa de um lance de arbitragem. Assim, é muito, muito ruim. É todo jogo, pô. Todo jogo tem um lance claro de gol para o Náutico que o juiz escolhe não marcar. Esse aí foi também... Estava uns 2 metros antes, mas aí o posicionamento é muito, muito ruim do Bandeirinha e marca sem ver, né? Então, assim, dá para ver no vídeo assim, o Náutico criou um volume muito grande de chances, poderia ter feito mais de forma até tranquila, mas beleza, não conseguiu fazer o gol em outras características, com o Patrick Alan voltando mais um pouco, dando um passo atrás e achando uma bola longa para Vinícius, com o Bolt fazendo aquela corrida em ruptura, ganhando do zagueiro, chegando à frente
e marcando um gol que eu tenho a impressão ali que não é todo mundo que faria, não, tá? Porque foi num local muito incômodo. Muita gente tentaria cabecear aquela bola e no cabeceio poderia acabar errando. Então eu valorizo o toque de peito. Eu valorizo o recurso ali, porque não é muito difícil alguém querer dar um peixinho, alguma coisa ali e acabar não fazendo gol num lance que teoricamente seria fácil. Então, eu acho que a gente mostra repertório, mostra banco de reservas, os caras que são os titulares não caem de nível, estamos no caminho certo. Assim, esse jogo me deu uma confiança muito, muito grande para a sequência aí da Série C. Algum comentário, Ato Gildo? Não, é isso. É um bom jogo. A gente até comentou, né, depois da partida que bom que o Náutico fez 1-0, porque ia ser chato ter que explicar para todo mundo que o jogo foi 0-0 e o Náutico jogou bem. Às vezes a impaciência do torcedor de momento ali, no calor do jogo, ele não quer muita conversa não, sabe? Ele olha para o Anápolis, olha o estádio com um bom público e ele quer vitória, sabe? E ia ser trabalhoso e talvez fosse até redundante a gente ficar tendo que falar todos os motivos que levaram ao Náutico a fazer uma boa partida. Ficou muito mais fácil de a gente comentar, muito mais tranquilo, sem esse estresse, quando o Náutico consegue vencer a partida, né? Foi uma boa partida do Náutico. Acho que em casa talvez tenha sido a melhor. Eu acho que foi o João que disse que foi a partida que ele mais gostou do Náutico no campeonato. Em casa, com certeza, para mim, essa foi a melhor.